eu sou a professora Raendra Costa, sou professora de Ciências das unidades Zona Norte 1, Zona Norte 2, e a partir de agora nós vamos começar a estudar juntos. Antes de tudo, eu gostaria de falar que eu espero que você esteja bem, que você esteja em casa e que logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos poder nos encontrar novamente. Então, para dar início, ao estudo do módulo 12, nós precisamos relembrar alguns conceitos e revisar algumas coisas também. Então, vamos lá. Lá no módulo 10, a gente estudou como é que foram classificados os seres vivos, não foi isso? E a gente viu que existem 5 reinos que os seres vivos foram agrupados neles. Então, a gente tem o reino dos animais, o reino dos vegetais, o reino das algas e dos protozoários, o reino das bactérias e o reino dos fungos. Foi isso? Então, hoje nós vamos estudar o módulo 12, que é o reino dos vegetais, o reino plant. Então, quando eu estiver falando dos vegetais, das plantas, eu estou falando tudo a mesma coisa. Então, o primeiro conceito de ser vivo é que ser vivo é dotado de uma célula, ou seja, ele possui célula. Então, a gente precisa lembrar o tempo todo que a planta, ela também vai ter essa célula, tudo bem? Trouxe aqui minha plantinha, ó, é uma suculenta. Então, se a gente tirar um pedacinho dessa folha, cortar bem fininha e olhar lá no microscópio, a gente vai ver um monte de células juntas. Então a planta, ela possui células. O segundo conceito que a gente precisa relembrar é o conceito de reprodução. Então, primeira coisa, para que serve a reprodução? É para gerar um novo indivíduo. E a gente possui 2 tipos de reprodução nos seres vivos. A reprodução sexuada e a reprodução assexuada. A reprodução sexuada é aquela que envolve a participação dos gametas. E a assexuada, o prefixo a é um prefixo de negação, então é sem a participação dos gametas. Então, nas plantas, a gente precisa lembrar que elas precisam gerar novos indivíduos, então elas vão fazer a sua reprodução, e essa reprodução ocorre das 2 formas, da forma assexuada e da forma sexuada. Então, a planta ela vai produzir gametas masculinos e gametas femininos, eles vão se encontrar, acontecer a fecundação e aí vai dar origem a um novo indivíduo. Então, a gente precisa sempre lembrar que eu estou falando de gameta masculino e feminino da planta, beleza? Então, e o terceiro ponto da aula que a gente precisa relembrar é o conceito de evolução. O que é a evolução? A evolução é um processo ao longo de um tempo ao qual os seres vivos se transformam, eles sofrem mudanças ao longo desse tempo, beleza? E quando a gente fala de evolução, a gente fala de um termozinho chamado ancestral comum. O ancestral comum nada mais é do que o ser mais primitivo daquele organismo que a gente está estudando, beleza? Então, agora eu vou ficar pequenininha para a gente poder ir para a aula. Vou vir para esse lado de cá. E aqui é só para a gente relembrar os conceitos que eu já falei, só dando um spoilerzinho. Então, como eu falei aqui na célula vegetal. A gente sabe que uma célula ela é organizada por ter membrana plasmática, citoplasma e núcleo, não é isso? Então, a gente tem aqui a membrana plasmática, a membrana celular, a gente tem o núcleo aqui e o citoplasma, onde as organelas estão mergulhadas. Vou botar uma caneta aqui para poder guiar vocês. Então, a gente tem aqui a membrana celular, o citoplasma e o núcleo aqui, tá vendo? Só que antes da membrana celular, a gente tem uma estrutura chamada de parede celular. Então, a gente vai ver o que é essa estrutura no longo da aula. Então, essa aqui é o esquema de uma célula vegetal com a organização. Ela tem uma parede celular, ela vai ter a membrana plasmática, vai ter o citoplasma, e aí nesse citoplasma, tá vendo que tá mergulhadas várias, a gente chama de organelas, e o núcleozinho aqui, beleza? Então, isso é importante para a gente entender um pouco da aula de hoje. Outro ponto é a evolução aqui. Então, esse esqueminha aqui é para a gente poder entender um pouco da evolução.
Então, isso aqui a gente chama de cladograma. Então, a gente vai ver as características que vão surgindo ao longo do tempo nas plantas, tá bom? E aqui a gente está falando de reprodução. Então, lembra que eu falei sobre gameta masculino e gameta feminino? Aqui a gente vai ver numa parte da aula que, olha só, eu tenho ovário, tá vendo? Eu vou falar dessas estruturas na planta também. Então, a gente tem ovário na planta e tudo mais. Beleza? Só para a gente entender. Não precisam se ligar nesses nomes, tá bom? É só para a gente entender quando a gente estiver falando de reprodução, quando a gente estiver falando de evolução, quando a gente estiver falando das características. Então, bora para a aula. Então, começando, nós vamos ver a importância das plantas para o nosso cotidiano, né? Para o nosso ambiente. Então, a primeira característica da planta, né, a primeira importância dela é que ela faz o processo de fotossíntese. Esse processo de fotossíntese, vamos ver ele aqui mais de pertinho, o que ele é? A planta, ela consegue captar gás carbônico e água, né? Com a energia do sol, ela vai produzir a glicose, que é o alimento dela, e o oxigênio. Esse processo é muito importante para a planta. Por quê? Porque a planta, ela precisa realizar suas funções, né? Precisa se desenvolver, precisa realizar todas as funções. E para ela ter essa energia, ela vai pegar a energia aqui, ó, da glicose. Beleza? Então, esse é o processo de fotossíntese e ele é muito importante. Outra importância que as plantas elas vão ter é que elas vão aumentar a umidade atmosférica. E como é que elas vão aumentar essa umidade? Através da sua transpiração. E esse processo de transpiração também vai auxiliar na formação das chuvas. Então, aqui a gente tem a fotinho de uma planta transpirando. E aqui a gente consegue ver o ciclo da água de pertinho. O que acontece no ciclo da água que a gente já sabe? A gente tem a evaporação, né, da água dos mares, oceanos, rios, lagoas, e a evaporação também dessa água que fica na superfície da planta, que é a transpiração. Essa água toda junta se condensam lá nas nuvens e elas vão precipitar em forma de chuva e vai infiltrar de novo o solo, rios e mares. Tudo bem? Então a planta também participa desse processo. E ela também vai proteger o solo e fornecer sombras. Aqui a gente tem a vegetação, né, a rasteira aqui dessa floresta, e a gente tem aqui as plantas fornecendo o quê? Uma proteção no solo e as árvores também fornecendo sombra. Então, visto essas características gerais e a importância delas, a gente vai ver agora a característica em alguns setores da economia, tá bom? Que as plantas vão ter. Então, a primeira importância que a gente vai ver é a celulose. Então, a gente vai ver que a celulose, ela está presente na parede celular da planta. E aí, essa celulose, qual é a importância dela? Lembra que a gente sempre fala, não usa muito papel, não gasta muito papel, não gasta papel à toa? Por quê? Porque o papel, ele vem da planta. Vem de onde especificadamente? Da parede celular, dessa celulose. Então, vendo aqui de pertinho, ó, eu tenho aqui o esquema da parede celular. A gente já viu até na outra figura lá do spoiler da aula de hoje. Aqui é o esqueminha da parede celular, tá vendo? Ela é externa, a membrana, né? E tudo mais. Aí, deixa eu ficar grande aqui de novo para mostrar uma coisa para vocês. Trouxe uma cebola. Ia cair. Trouxe uma cebola aqui, daqui de casa, para a gente ver o que é a parede celular. Se eu pego, tá vendo que eu desfolhei a minha cebola, e aí se eu pego essa membraninha aqui que tem da cebola, tá vendo? E eu coloco essa membraninha no microscópio, olha o que a gente vai ver. Vou ficar pequena de novo e vou vir aqui para o meio. Então, quando a gente analisa essa pelinha que eu puxei, né, da cebola, a gente vê essa estrutura aqui, ó. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo várias células juntas.
E aí essas células a gente vê o que externamente a ela? A parede celular, bonitinha aqui, tá vendo? Então, essa parede celular das células das plantas é composta por celulose. E é a celulose que é a matéria-prima para se fazer papel. Então, uma outra característica é na indústria têxtil. Então a gente vai ver que alguns tecidos, né, que algumas roupas que a gente usa no dia a dia é também feito de origem vegetal, de origem das plantas. Então, né, a matéria-prima que a gente usa aqui, deixei aqui para esse canto, é o algodão. Então a gente sabe que no nosso dia a dia, né, a gente tem algumas roupas que são feitas de algodão. Então aqui a gente tem o tecido, o algodão, e aqui a gente tem, ó, blusas que são feitas 100% de algodão. Geralmente as toalhas que a gente usa são feitas 100% de algodão também. E aí tem o pessoal que não usa nada de origem animal. E a gente sempre pensa na alimentação, que o pessoal não come nenhum tipo de carne e tudo mais. Só que essa prática também tem que ser levada para os outros a utilização de roupas 100% de origem vegetal. Então, essas pessoas não usam nenhuma roupa também de origem animal e eles dão preferência a roupas assim, feitas de algodão e tudo mais. Temos também os alimentos. A gente, né, a nossa alimentação, a gente tem várias fontes de vegetais. Então, hoje eu estou trazendo aqui alguns alimentos que a gente não pensa que são vegetais, mas eles são. O café é um grande exemplo dele, né? O café é uma planta. E aqui eu coloquei uma sugestão de cardápio nessa quarentena, que a gente toma um café da manhã com suco de fruta. A gente acha que lembra, né, que a fruta vem de um vegetal. O almoço com arroz, feijão, legumes. E a janta com legumes e tudo mais. O pão e o biscoito, a gente sabe que ele é de origem vegetal ou não? Então, eu vim aqui uma receita para a gente analisar essa receita desse pão. Então, a gente tem aqui 500 ml de água e 100 ml de óleo. O óleo que a gente tem na nossa casa, geralmente, a gente tem óleo de soja. E a soja, aqui a soja aqui, ela é uma planta. Então, aqui o próximo ingrediente é 1 kg de farinha de trigo. Esse aqui é o trigo, é uma planta. A gente tem uma colher de sal não é planta, e meia xícara de açúcar. Então, o açúcar vem aqui, ó, gente, da cana de açúcar. Então, também é de origem vegetal. E um pacotinho de fermento na planta. Então, todos esses ingredientes aqui, né, a gente tem origem vegetal dele. E o biscoito, né? O biscoito, seguindo uma receita aí, também ele vai ter trigo, açúcar, essas coisas que também são de origem. E agora a gente vai ver as madeireiras. Então a gente sabe que o tronco das árvores, né, elas são matéria-prima para fazer madeira. E essa madeira tem utilidade em lenhas, né, para forno, a lenha e tudo mais, e também para a construção de móveis. A gente às vezes tem móveis na nossa casa que são feitas de madeira ou de alguma coisa derivada da madeira. Indústria farmacêutica, muitas plantas têm princípios ativos que participam da composição de alguns medicamentos. Nós temos também cosméticos. Vamos ver aqui uns exemplos de cosméticos. A gente tem as flores das plantas que têm uns cheiros maravilhosos que fazem o quê? São matéria-prima para alguns perfumes. A gente tem aqui, ó, o coco, que está sendo bastante explorado agora, a gente tem o óleo do coco. E aqui, ó, a vitamina C, que tanto é um medicamento como é um cosmético bastante utilizado. Então, nós vamos ver como surgiram as plantas. Então, as plantas, né, elas surgem no período chamado de Carbonífero, né, quando a gente vai ver aqui as etapas de formação da Terra e tudo mais, as primeiras formas de vida a gente tem aqui, esse período, o surgimento das primeiras plantas, e elas descendem de um ancestral que é a alga verde.
Então, entre 359 e 245 milhões de anos atrás, surgiram as primeiras formas de plantas. Então, vamos ver como é que aconteceu isso, né? Então, algumas características foram adquirindo e essa planta foi evoluindo. Então, a gente vai ver lá no último tópico da aula que a gente tem uma divisão desse reino, né? A gente vai ver das plantas mais primitivas às plantas mais derivadas, com várias características. E aí a gente vai ver agora quais foram essas características. Então, a primeira característica, né, que foi adquirida é a formação de um embrião, de um tecido verdadeiro e de uma epiderme e uma cutícula. Por que essa epiderme e essa cutícula? Porque as algas verdes vivem aonde? No mar. E aí, para a planta surgir, ela precisa de uma adaptação para resistir às altas temperaturas, porque ela vai ficar exposta ao sol, então ela precisa resistir ao ressecamento. Então, o que ela vai adquirir? Uma epiderme, uma cutícula que vai promover essa proteção para a planta. Depois ela vai ganhar vasos condutores, essas plantas precisam ficar maiores, então a gente precisa de vasos condutores para os nutrientes, né, fluírem lá dentro do caule da planta, e os órgãos verdadeiros, como caule, raiz e folha. Pois essa planta evoluiu e ganhou a característica de produzir uma semente e o grão de pólen. E depois, flores e frutos. Então, a gente vai ver, ao decorrer da aula, como é que isso tudo aconteceu. E agora nós vamos ver as características gerais das plantas. Então, a primeira característica que a gente vai falar é a independência da água. Mas como assim? A planta não precisa de água? Então, nesse momento, quando a gente fala de independência da água, é para reprodução. A água é extremamente importante, porque a água participa lá daquele processo que se chama fotossíntese. Então, quando a gente fala independência da água, é na reprodução. Então, a planta precisa ser resistente à perda de água. Por quê? Porque ela vai ficar exposta ao sol. Então, ela vai ter que ter uma parede celular mais resistente, vai ter um tecido de sustentação, tem que ser mais forte, vai apresentar esses vasos condutores de sais minerais e outros nutrientes, né? Para a planta se desenvolver, e ao longo do processo evolutivo a gente vai ver a produção de sementes e esporos para reprodução. Então, a independência da água que a gente fala, que é uma característica que a planta ela vai ganhando, é a independência da água no processo de reprodução, tudo bem? Como a gente viu também no início da aula, as plantas são pluricelulares, elas são multicelulares. Então, a gente tem aqui, se a gente olhar, né, um pedacinho de folha no microscópio, a gente vai ver aqui, ó, várias células, uma do ladinho da outra, aqui, beleza? Elas também são eucarióticas. Uma célula eucariótica, ela tem uma membrana em volta do núcleo, ou seja, esse núcleo ele tem uma membrana aqui em volta. A gente não pode confundir essa membrana com membrana plasmática e nem com parede celular. É a membrana do núcleo. Só para vocês saberem, carionte, carioteca, né? Esse cariótica vem de carioteca, que é membrana nuclear. E esse eu vem de verdadeiro. Então, eu tenho uma membrana nuclear verdadeira. Outras características, né, exclusivas das células vegetais são os cloroplastos, os vacúolos e a parede celular. O cloroplasto é onde vai ocorrer a fotossíntese. O vacúolo é onde a célula vai armazenar o que ela produziu, né? O alimento dela. E a parede celular a gente sabe que é uma proteção externa. As plantas são autotróficas. O que significa isso? A planta ela não vai ao mercado fazer compras. Ela produz o seu próprio alimento através da fotossíntese. E por que ela produz o seu próprio alimento? Vou repetir. Porque ela precisa realizar funções e isso demanda energia. E essa energia vem aqui dessa glicose. Então, por isso que ela produz o seu próprio alimento. E
Então, uma outra característica é que o embrião das plantas elas vão ser envoltos por uma camada de células protetoras. Então, essas são as características gerais do reino plant. Agora nós vamos ver as divisões desse reino. Então, como eu disse anteriormente, lá, quando a gente estava falando de evolução, né, a gente tem algumas características que as plantas vão ganhando ao decorrer do tempo. Então, a gente vai ver as plantas mais primitivas, desde as plantas mais derivadas. Então, a gente vai começar com as briófitas. Então, as briófitas são as plantas mais primitivas. Elas não vão possuírem vasos condutores de seiva, ou seja, como ela é uma planta bem pequenininha, como é que vai acontecer a passagem de nutrientes na planta? Lembra que a planta tem o quê? Tem célula? Então, vai passar de célula a célula, beleza? A reprodução dessa planta é dependente de água. Então, o que acontece aqui? O gameta masculino precisa nadar até encontrar o gameta feminino, tá bom? Então, a reprodução é dependente de água. E essa planta não tem raiz, não tem folha, não tem semente, não tem flor e não tem fruto. Então, são as plantas mais primitivas. São os musgos que ficam em cima da pedra. Você vê que ela é bem pequenininha. Nessa outra imagem aqui, a gente tem um zoom. A gente não chama essa estrutura de caule nem de folha, porque é uma estrutura bem primitiva. Agora nós vamos ver as pteridófitas. As pteridófitas, produção dependente de água, então o gameta masculino também precisa nadar em direção ao gameta feminino, só que elas possuem vasos condutores de seiva e também possuem raiz, caule e folha. Então esse vaso condutor de seiva, né, é o que vai dar uma estrutura maior a essa planta. Então a água vai conseguir ir a todo o corpo do vegetal, né, vai conseguir chegar lá nas folhas. Então esse vegetal ele vai ficar o quê? Maior. As pteridófitas ainda não vão possuir nem semente, nem flores, nem frutos. Então, as samambaias são representantes desse grupo, né? São flores ornamentais que a gente usa para enfeitar a casa e tudo mais. O legal da gente ver na samambaia é essa parte aqui, ó. Essa folha da samambaia, em algum período do ano, a gente tem a formação desses pontinhos aqui. Esses pontinhos são os soros, que vão produzir esporos, e esses esporos, ao cair no solo em condições adequadas, vai dar origem a uma nova planta. Então, em algumas épocas do ano, a gente consegue ver na parte inferior da folha das samambaias essas estruturas. Outra coisa legal aqui da samambaia é que a folha da samambaia é tudo isso daqui. É toda essa estrutura. Não é só essa estrutura, não. É tudo. A folha é toda essa estrutura. Tá bom? Temos outros representantes das pteridófitas, que são as avencas e a cavalinha. Cavalinha a gente usa bastante para fazer chá. Muita gente toma chá da cavalinha. Agora nós vamos para as gimnospermas. Elas são, pessoal, os pinheiros, ou seja, a nossa árvore de Natal. Então, os pinheiros são as representantes, né? Os representantes das gimnospermas. As características, elas vão seguindo, né? Então, se apareceu o vaso condutor de seiva lá nas pteridófitas, essa característica ela vai se manter ao longo do tempo. Então, se as plantas são maiores, a gente tem pinheiros enormes, então elas vão possuir vasos condutores para que os nutrientes consigam ir a todas as partes do corpo desse vegetal. A reprodução aqui já é independente da água. Então, a reprodução, todo vegetal precisa de água. Eu vou ficar falando isso o tempo todo. Só que a reprodução já consegue ser independente. Então, onde o pinheiro, né, vive lá no ambiente dele, não precisa ter a presença de água para ocorrer a reprodução.
Aqui também surge a nova característica, que já vai ter semente e grão de pólen. E por que é tão importante isso? Para dispersão. Então, para a gente ter a dispersão dessa semente, desse grão de pólen, e ter novos indivíduos em áreas diferentes. Mas ainda não possui nem fruto e nem flores. Aqui a gente tem no Brasil, representante das gimnospermas, a araucária, que fica no sul do país. E aí, lá eles consomem bastante esse pinhão. Esse pinhão nada mais é do que a semente da araucária, né? Que é consumido lá no sul bastante. E aqui eu trouxe uma fotinho de um estróbilo, que é o que vai produzir o gameta masculino e o gameta feminino, né? Então, aqui são as estruturas que vão produzir os gametas. A gente tem o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Esse nome grande que vocês vão ficar assustados, não se assustem. Só para vocês saberem aonde é fabricados esses gametas. E o último grupo, o grupo das angiospermas, que são as plantas que têm maior número e variedade. Elas estão em muitos locais, por quê? Porque elas conseguiram adaptações, estruturas para colonizar todo o ambiente. Então, vamos ver. Continuam, né, possuindo vasos condutores de seiva, a reprodução também é independente da água, produzem sementes e possuem as flores e os frutos. Então, qual é a importância da flor e do fruto, né? Então, a gente sabe que a partir das gimnospermas, a gente tem a presença do grão de pólen, né? Então, quando a gente tem uma flor com um grão de pólen lá dentro, o que acontece? Isso atrai os insetos, animais que vão fazer a polinização. Então, aqui a gente tem, olha, a abelha, né, indo em direção a uma flor. E aí, o que acontece com essa abelha? Ela fica cheia de grão de pólen e vai para outro local. Então, esse grão de pólen cai em uma outra planta, ocorre a fecundação e você tem o surgimento de um novo indivíduo. E por que as flores são tão bonitas, são diferentes, tão coloridas? Para atrair esses agentes polinizadores. Então, a gente tem flores de várias colorações diferentes. Trouxe aqui o exemplo do girassol, que o girassol ele é uma curiosidade só, né? A gente pensa que o girassol, essa é a flor do girassol, né? Essa única flor. Mas não. A flor do girassol, o girassol é uma inflorescência. Todas essas estruturazinhas aqui que são as flores do girassol. Beleza? É só uma curiosidade que eu trouxe para vocês. Então, aqui a gente tem um pé de tomate, né, que é o fruto e tudo mais. Então, essas são as angiospermas. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Nós vimos todas os vegetais, as plantas características de cada divisão desse reino. Não vamos esquecer as características principais, não vamos esquecer a estrutura de uma célula vegetal, não vamos esquecer a independência ou dependência de água na reprodução apenas, né? A gente sabe que o vegetal ele precisa de água para sobreviver, né? E as divisões desse reino. Trouxe aqui a minha plantinha, né? Para a gente revisar aqui umas... Não dá para ver. Aqui. Agora vocês estão vendo, né? Meu pé de jabuticaba. Então, aqui a gente consegue ver algumas estruturas, né? A raiz que está aqui na terra, o caule, as folhazinhas, né? Tá meio feinho, tadinho, mas vai dar tudo certo, gente. Ele vai ser um pé de jabuticaba e vai dar muita jabuticaba. Então, né, quando a gente fala da reprodução assexuada, essa reprodução assexuada é quando a gente tem um broto, a própria planta, ela às vezes tem um broto. Então, essa é a reprodução assexuada, a gente não pode esquecer dela. Eu fiquei falando o tempo todo da reprodução sexuada, mas a gente também tem que relembrar da reprodução assexuada. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela visualização de vocês da aula e até mais. Tchau!